Oi, eu sou o Felipe do canal Horário Diário e tá pra começar um Horário Vlog. Segue aí! Horário Vlog. Provavelmente esse vai ser o vídeo mais sério que eu já fiz até então aqui no canal, mais sério até do que o da corrupção que eu fiz há uns tempos atrás. Pois é, você sabe o que é ideologia de gênero? Eu não sabia isso até há pouco tempo, na verdade eu sabia, tinha uma certa noção do que era, mas aí eu fui pesquisar mais sobre o assunto e vi que não é boa coisa e é uma coisa que o nosso governo atual está tentando implantar no nosso país, meu país, seu país, nosso país. O assunto que parece ser atual, que na verdade não é um assunto que já é bem antigo. Só que aqui no Brasil começou a ser falado há uns 10 anos ou mais. Mas esse assunto, na verdade, já existe há uns 70 anos no mundo. Principalmente nos países que tentaram ou conseguiram implantar o socialismo. Se eu fosse falar onde tudo isso começou e quando, o vídeo ia ficar gigante, então eu recomendo vocês a procurarem no grande oráculo Google para vocês saberem mais informações sobre tal assunto. Para vocês entenderem melhor sobre o que é ideologia de gênero, vocês têm que saber um pouquinho sobre o comunismo ou o socialismo, como eles gostam de ser chamados, porque comunismo virou um nome feio. Para quem não sabe, o estilo socialista de se governar diz que todo mundo tem que ser igual e que acabar com o problema financeiro entre as pessoas e acabar com as diferenças culturais, blá 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 blá. Tudo uma mentirada. Se você de bom senso, é tudo uma mentirada que não funciona, e se você conseguir pensar, não funciona. O nosso atual governo é socialista e ninguém vai mudar minha opinião sobre isso. E ainda tem gente que insiste em não querer acreditar que o país está indo pro buraco, o país ficando ruim, a coisa tá ficando feia e o amigo não tá querendo concordar que tá ficando feio e não toma nenhuma atitude na vida dele. Ele vai acabar ficando, como o país tiver um lixo, vai acabar ficando lá ainda pensando que o país é a coisa mais linda do mundo, mas não é um país que tá no buraco. Bom, mas o fato é que ideologia de gênero é uma mentalidade que o governo quer implantar nas escolas do Brasil. Na verdade que não, já implantou em escola pública, então já está fluindo o processo de implantar essa mentalidade. Mas o que raios é ideologia de gênero? Resumidamente, é diminuir o preconceito entre homossexuais e heterossexuais. Até aí tudo bem, mas não vai me xingando logo, me chamando de homofóbico, essas coisas, porque a história não acaba aqui, meu amigo. Na verdade, isso é só o bordão que o governo quer que você acredite. O socialismo vive de bordões para enganar o povo. Basta ver o que o governo atual vem falando ao longo do tempo, as mentiradas que ele vem falando ao longo dos anos, não é mesmo? Mas o negócio é muito pior do que isso. Mas eles querem acabar com todas as diferenças sexuais entre os seres humanos. Lembra que eu falei do socialismo, que tem o ideal de acabar com as diferenças? Chega até esse ponto. Tudo uma coisa só, basicamente. Então fica tão crítico o negócio que chega até em banheiro de escola. Que, por exemplo, se você é homem, vai naquele banheiro. Se você é mulher, você também vai ter que ir naquele banheiro, porque é a ideologia de gênero que diz que você não pode determinar o sexo de uma criança quando ela é pequena. Tem que deixar ela descobrir qual é o sexo dela. Estranho, concorda? Antes fosse só isso, porque eu vi umas imagens na internet sobre uns livros que foram patrocinados pelo governo que já estão sendo usados em escola pública. Cá entre nós, não é muito bom o que está acontecendo nas escolas públicas atualmente, com esse negócio de livro que o governo está patrocinando. Não é bom. Eu não vou botar essas imagens aqui não, desculpa, mas eu vou poupar algum de vocês de tal canalice que esse governo está fazendo com as escolas públicas. Mas se você for curioso, procura no Google, tá bom? Gente, que é isso? Livro de criança de 5 anos falando que se ele é menino, não tem problema ele pensar em querer ser menina. E o livro ainda sugere que os garotos brinquem só com meninas, só de brincadeira de meninas. Qual a noção que uma criança de 5 anos tem sobre esse assunto dele poder
aí dele querer ser menina. Deixa o garoto crescer pra ver se ele quer ser homossexual, cara. Aí não tem problema. Mas por que tem a porcaria de um livro de criança de 5 anos falando isso? Isso me dá raiva, desculpa. Fiquei descontrolado, rebelde aqui, mas meu Deus. O que esses malucos têm na cabeça? Esses satanás, demônio, esses caras são, velho. E é bom sempre lembrar que os livros são patrocinados pelo governo. Eles ensinam então coisas muito legais, né? Bom, se você quer ter mais informações sobre isso, eu vou passar aqui um vídeo do deputado Jair Bolsonaro falando sobre o livro, ele mostrando o livro que está sendo usado nas escolas públicas atualmente no Brasil. Então roda o vídeo! Olá, sou Jair Bolsonaro e o tema de hoje é educação. Mas você conhece o currículo escolar? Consta o currículo escolar. Lógico, para eu poder explanar sobre isso aqui, eu vou tirar minha filha desse ambiente. Olha só, um dos livros que estão chegando nas bibliotecas das escolas públicas, o Aparelho Sexual ECIA, um guia para crianças, entre outras coisas. Por exemplo, um menino pode gostar de outro menino e uma menina pode gostar de outra menina, mas vamos lá, continua nesse livro aqui. Todo ele é uma coletânea de absurdos que estimula precocemente as crianças a se interessarem por sexo. E no meu entender, isso é uma porta aberta para a pedofilia também. Olha aqui, ó. Transar como funciona. Enfia o dedo aqui. Ensina para o teu filho de 6 anos de idade, ou para tua filha de 6 anos, enfia o dedo aqui. Vou enfiar o dedo aqui. Enfia o dedo aqui. Olha o que aparece aqui. Lógico, cada menino vai enfiar um dedo, né, maior ou menor ali. Esse é o livro do PT, o livro de Lula, o livro de Dilma Rousseff. No item 1.4.6, distribuição de livros para as bibliotecas escolares com a temática diversidade sexual para o público infanto-juvenil. Vamos falar sobre ele. Isso aqui é um menino. Isso aqui fica dentro das bibliotecas. Ou seja, o que o governo Dilma Rousseff do PT faz? Compra centenas de milhares desses livros, tá, e distribui para as escolas. É uma grana para os companheiros, tá, e fica aqui pervertendo o seu filho na sala de aula. Viu que beleza? Educativo, não é mesmo? Fala sério. Se você que agora sabe o que é ideologia de gênero chegou à mesma conclusão que eu cheguei, que isso é um fim da geração dessas crianças que estão aprendendo essas coisas, caso isso aconteça na sua sala de aula, a professora começar a falar sobre ideologia de gênero e se você não concordar, falar o que eu falei, basicamente falando que é legal isso, o que eu recomendaria você fazer é você sair da sala de aula sem pedir, ou sei lá, pede que vai pro banheiro, sei lá. Ou mesmo sem pedir, cai fora, vai na diretoria e fala com a diretora sobre isso. Isso tem que chegar nos ouvidos dos seus pais pra conversar com a escola, porque isso não é uma coisa certa. Se o seu pai concorda com isso, não é uma coisa certa a se fazer, ensinar crianças que ser homem ou mulher não tem diferença. Você tem que ter o mesmo banheiro. Começar com essa ideologia de gênero. É basicamente isso. Tem que chegar nos ouvidos dos seus pais. É a prioridade. E graças a Deus não é o caso da minha escola, que inclusive alguns professores meus estão assistindo isso. Lembrando pra vocês, professores, vocês são demais. Bom, só pra finalizar o vídeo aqui, eu vou falar sobre um estudo que eu achei na Deep Web de um cara chamado Mark Yopekan. Não sei como é que se fala essa bodega, mas Mark Yopekan. Deep Web, pra quem não sabe, é como se fosse as trevas na internet. E se um dia você quiser entrar na Deep Web, na web profunda, você tem que tomar cuidado, porque lá tem muitos agentes do FBI e do Mossad que... Por que eles estão lá? Por quê? Vamos agora começar a entrar no assunto da Deep Web. Por quê? Porque lá é uma internet onde não é muito acessível usuários normais, porque tem que fazer um monte de configuração no PC, não vou entrar em detalhes. Mas aí os terroristas normalmente entram em contato em sites via Deep Web para sua localização ficar mais anônima na internet. Então se um dia você quiser entrar na Deep Web, provavelmente você pode ser pego com o FBI batendo na sua porta ou até mesmo o Mossad. Bom, voltando ao assunto, esse tal de Mark Yopekan é um sociólogo australiano
que escreveu um artigo que eu achei bem interessante botar aqui no vídeo. Bom, como eu peguei isso na Deep Web, eu não sei se é verdadeiro mesmo, porque não tem prova se é verdadeiro. Mas o estudo diz o seguinte: caso o mundo chegasse a 70% dos homens serem homossexuais, o estudo diz que em 150 anos a raça humana estaria extinta, considerando as guerras que temos atualmente. Deu pra entender? Homem com homem não faz filho ainda, né? Mas mulher com mulher também ainda não tem como ter filho. E o mais interessante de tudo isso é que se o percentual de homossexuais subisse a 82%, a raça humana estaria extinta em 40 anos. Ou seja, se fosse 70%, seriam 150 anos. Foi para 82, aumentou 12%, já caiu para 40%. Só para você ver a gravidade. Então, escolas, parem de influenciar isso, senão a raça humana vai acabar em 4 anos. 40. E antes que um grande imbecil comece a comentar que eu sou homofóbico ou coisa do tipo aqui embaixo, eu não tenho nada contra os gays, nada. Eu respeito vocês com todo o carinho do meu coração, vocês são humanos que nem heterossexuais. E eu tenho certeza que muitos de vocês, eu vou botar aí uma percentual de 90% de vocês acham essa ideia de ideologia de gênero uma coisa absurda. Então, cara, qualquer um acha isso absurdo, é uma coisa de louco. Bom, depois do que eu lembrei, do que eu pesquisei, uma coisa bem revoltante. Então, se você quiser dar seu like, dá seu like. Se você não quiser, não tem problema. Fique com Deus e tchau.